Se a gente entra nessa questão, supondo que existe um antes do tempo e do espaço, a gente já entra num paradoxo, porque antes já pressupõe tempo. Exato. Se a gente entra nessa questão, supondo que Se Deus criou o universo, quem que criou Deus? essa é uma questão que ela já parte de sua premissa de forma errada, né, ela já pressupõe que existe uma origem no universo, né, e que essa origem é alguém, né. Então já tem alguns erros ali que são filosóficos básicos, que são esses pressupostos que a gente chama até de falácia. Primeira coisa que a gente tem que entender é que no campo científico, a gente tem leis no universo que dizem que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Você não cria, por exemplo, uma flecha, você não cria, por exemplo, assim, um copo, você transforma elementos que já existem e os molda para que eles tomem forma daquilo que você quer. E na própria natureza, por exemplo, a estrela ela entra em fusão, né, o processo de fusão para criar outros elementos a partir de algo que já existe, que é, por exemplo, o o hidrogênio, né, o hélio, e aí vai fazendo ali a fusão nuclear, dando origem ao molibdênio, cálcio, manganês. Então sempre são compostos que já existem, que eles vão se derivando em outras coisas, tomando outras formas. E então se a natureza da energia do universo, da matéria, ela sempre tem que se conservar, ela vai mudar de forma, mudar de estado, então nunca vai ter um quando antes dessas coisas para um Deus criar, né. E então assim, Se Deus criou o universo, quem que criou Deus? essa é uma questão que ela já parte de sua premissa de forma errada, né, ela já pressupõe que existe uma origem no universo, né, e que essa origem é alguém, né. Então já tem alguns erros ali que são filosóficos básicos, que são esses pressupostos que a gente chama até de falácia. Primeira coisa que a gente tem que entender é que no campo científico, a gente tem leis no universo que se a gente entra nessa questão, supondo que existe um antes do tempo e do espaço, a gente já entra num paradoxo, porque antes já pressupõe tempo. Exato. Se a gente entra nessa questão, supondo que entende, então não tem um antes para Deus criar, um paradoxo temporal. E se esse Deus é um Deus perfeito, é um Deus maximamente grande que não tem potencialidade a ser realizada, né? Ele não tem a potencialidade de vir a ser uma árvore, ele não tem a potencialidade de vir a ser bom, porque ele já tem ausência de potencialidade. Por qual motivo ele criaria um universo? Não tem como, também é outro problema paradoxal na filosofia. E um Deus, ele é um conceito de coisas que são inexistentes, né? Imaterial, intangível, incorpóreo, espacial. Ou seja, tudo aquilo que define algo que não existe, um Deus possui como característica, né? Então não tem essa pergunta de quem criou o universo ou quem criou Deus, são perguntas que, a priori não fazem sentido quando a gente, fala de uma filosofia um pouco mais profunda.